O tempo passa para todos nós, e à medida que envelhecemos, algumas mudanças inevitáveis começam a aparecer. Mas existem certos hábitos que muitas pessoas desenvolvem sem perceber e que acabam afastando amigos, familiares e até mesmo prejudicando a própria qualidade de vida. O mais curioso? Ninguém fala sobre isso. Por respeito, por receio ou até por medo de magoar, as pessoas evitam tocar nesse assunto, mas a verdade é que alguns desses hábitos podem tornar a convivência difícil e até causar isolamento social. Se você quer evitar esses comportamentos e garantir que sua velhice seja mais leve, feliz e cheia de boas relações, fique comigo até o final. O hábito número 9 é um dos mais comuns e pode destruir até os melhores relacionamentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse conteúdo pode te ajudar a viver uma velhice mais consciente e harmoniosa. Agora, vamos direto ao primeiro hábito desagradável que muitas pessoas desenvolvem com o tempo. Falar apenas sobre doenças e problemas de saúde. É natural que, com o passar dos anos, a saúde se torne uma preocupação maior. Consultas médicas, exames, remédios. Tudo isso começa a fazer parte do dia a dia. Mas o problema é quando esse assunto se torna o único tema das conversas. Se alguém pergunta, como você está? A resposta vem acompanhada de uma lista de dores e diagnósticos. O papo sempre gira em torno de remédios, tratamentos e sintomas. Qualquer nova conversa acaba voltando para os mesmos assuntos de saúde. Claro que falar sobre saúde é importante, mas quando é o único tema das conversas, pode acabar afastando as pessoas. O que fazer? Tente equilibrar os assuntos e falar sobre coisas boas da vida. Pergunte também sobre os outros e demonstre interesse nas histórias deles. Lembre-se de que a vida é muito mais do que doenças. Agora, se esse primeiro hábito já é algo que incomoda, o próximo pode ser ainda pior, porque pode transformar qualquer conversa em um verdadeiro campo de batalha. Teimar em tudo e acreditar que está sempre certo. Com a experiência da vida, é normal ter opiniões mais firmes sobre certos assuntos. Mas isso pode se tornar um problema quando a pessoa começa a acreditar que está sempre certa e que os outros estão errados. Se alguém tem um ponto de vista diferente, a discussão começa. Se um familiar tenta ensinar algo novo, a resposta é: isso não funciona assim, ou no meu tempo era melhor. Quando alguém apresenta uma novidade, a reação é rejeitar sem nem considerar. Isso pode gerar discussões desnecessárias e afastar amigos e familiares. O que fazer? Pratique a escuta ativa e tente entender os pontos de vista dos outros. Aceite que o mundo está sempre mudando e que as novas gerações também têm conhecimento válido. Lembre-se de que ter razão nem sempre é mais importante do que manter um bom relacionamento. Agora, se esse hábito já pode causar conflitos, o próximo pode prejudicar até a saúde emocional. Guardar mágoas e viver preso ao passado. O tempo passa, mas para algumas pessoas, as mágoas do passado nunca ficam para trás. Isso se manifesta de várias formas. Ficar relembrando desentendimentos antigos. Guardar rancor de parentes ou amigos por algo que aconteceu há anos. Repetir a frase "nunca vou perdoar aquela pessoa". O problema é que viver carregando ressentimentos não muda o passado, mas pode destruir o presente. O que fazer? Aprenda a deixar ir o que já passou. Se houver um problema não resolvido, tente conversar e buscar a paz. Foque no presente e em construir boas lembranças, ao invés de reviver dores antigas. E por falar em passado, existe outro hábito que pode ser ainda mais difícil de lidar, porque faz com que ninguém mais queira conversar. 4. Repetir as mesmas histórias sempre. Contar boas histórias faz parte da vida. Mas o problema acontece quando as mesmas histórias são repetidas o tempo todo. O neto já ouviu sobre a viagem de 30 anos atrás, pelo menos umas 20 vezes. Os amigos sabem de cor e salteado aquela história do tempo do exército ou da juventude. Em todo encontro,
Os assuntos são os mesmos, sem novidades. Isso pode fazer com que as pessoas percam o interesse nas conversas e comecem a evitar longos diálogos. O que fazer? Experimente buscar novos interesses e aprender coisas diferentes, assim sempre terá novidades para contar. Se perceber que alguém já ouviu a história antes, tente variar o assunto. Pergunte mais sobre os outros, em vez de focar apenas nas suas próprias histórias. Mas esse não é o único comportamento que pode afastar as pessoas. O próximo hábito pode fazer com que amigos e familiares se sintam desconfortáveis e irritados. 5. Reclamar de tudo e ver problema em qualquer situação. Nada pode ser mais desgastante do que estar perto de alguém que reclama o tempo todo. Se está calor, é porque está insuportável. Se chove, é porque estragou o dia. Se algo novo acontece, é motivo de crítica. Com o tempo, isso pode criar um ambiente pesado e negativo, fazendo com que as pessoas prefiram evitar o contato. O que fazer? Pratique a gratidão. Todos os dias, tente se lembrar de algo bom que aconteceu. Mude o foco das conversas para assuntos mais positivos. Lembre-se de que as palavras têm poder, e manter uma visão mais leve da vida pode transformar sua convivência com os outros. Agora, se você acha que esse hábito já pode ser incômodo, o próximo é um dos que mais gera conflitos dentro de casa. 6. Se meter demais na vida dos outros. Com a idade, algumas pessoas sentem a necessidade de dar conselhos o tempo todo, mesmo quando ninguém pediu. Criticam as decisões dos filhos e netos. Dão opiniões sobre como os outros devem viver, gastar dinheiro ou criar os filhos. Tentam controlar a vida dos familiares, como se ainda fossem responsáveis por tudo. O problema é que, mesmo com boas intenções, isso pode gerar conflitos e afastamento. O que fazer? Dê conselhos apenas quando alguém pedir. Respeite as escolhas dos outros, mesmo que sejam diferentes das suas. Lembre-se de que cada geração tem sua própria forma de viver e aprender. Mas essa lista ainda não acabou. Alguns dos hábitos mais difíceis de conviver ainda não foram mencionados, e o hábito número 9 pode ser um dos mais destrutivos para os relacionamentos. Já falamos sobre 6 hábitos desagradáveis que podem tornar a convivência difícil. Mas ainda existem mais 6 que podem afastar amigos e familiares sem que a pessoa perceba. O próximo hábito, em especial, pode minar qualquer relação e criar um ambiente de tensão e desconforto. Ser exigente e não aceitar mudanças. Conforme os anos passam, é natural que algumas manias e preferências fiquem mais enraizadas. O problema acontece quando essa rigidez se transforma em inflexibilidade, tornando qualquer mudança um grande problema. Recusar-se a experimentar novos alimentos, novas rotinas ou novas formas de fazer as coisas. Ficar irritado quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que sempre foram. Dificuldade em aceitar que o mundo mudou e que novas tecnologias fazem parte da vida. Isso pode gerar impaciência entre familiares e amigos, que sentem que qualquer tentativa de inovação é recebida com resistência. O que fazer? Experimente se abrir para pequenas mudanças no dia a dia. Tente enxergar as novidades como oportunidades de aprendizado. Lembre-se de que o mundo evolui, e aceitar isso torna a vida mais leve. Fazer comentários inapropriados sem perceber. Com o passar do tempo, algumas pessoas perdem o filtro ao falar. Sem perceber, acabam fazendo comentários que podem magoar, constranger ou causar situações desconfortáveis. Isso pode acontecer em diferentes momentos. Fazer piadas ofensivas ou comentários sobre a aparência dos outros. Criticar o jeito de vestir, a vida pessoal ou as escolhas dos familiares. Falar sem pensar, acreditando que sinceridade é sempre positiva, sem considerar o impacto das palavras. O problema é que, mesmo sem intenção, isso pode afastar as pessoas e criar ressentimentos. O que fazer? Antes de falar,
Pergunte-se: isso realmente vai agregar ou pode magoar alguém? Se perceber que disse algo inadequado, peça desculpas. Tente se colocar no lugar dos outros antes de fazer qualquer comentário. Se esse hábito já pode criar desconfortos, o próximo pode afastar completamente familiares e amigos. Ser negativo sobre o futuro e o próprio envelhecimento. Muitas pessoas, ao envelhecer, desenvolvem uma visão pessimista sobre o futuro. Acreditam que não há mais nada de bom para viver. Se recusam a fazer planos ou se envolver em atividades novas. Falam com frequência frases como: já vivi tudo o que tinha para viver, ou daqui para frente, só piora. Essa negatividade não afeta apenas quem envelhece, mas também quem convive ao redor. Ninguém gosta de estar ao lado de alguém que não acredita mais no próprio futuro e sempre espera o pior. O que fazer? Mude o foco para o que ainda pode ser feito e vivido. Encontre novas atividades que tragam motivação. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade para criar boas memórias. Se tornar controlador e tentar mandar em todos. Muitos idosos, depois de uma vida inteira tomando decisões, têm dificuldade em aceitar que já não estão no controle de tudo. Isso faz com que alguns tentem ditar regras sobre como os outros devem viver. Querem decidir o que os filhos e netos devem fazer. Tentam impor seus valores e opiniões como se fossem verdades absolutas. Se irritam quando não são seguidos ou contrariados. O problema é que ninguém gosta de se sentir comandado o tempo todo. Isso pode gerar conflitos e afastamento entre familiares. O que fazer? Respeite que cada um tem sua própria jornada. Em vez de impor opiniões, ofereça conselhos de forma gentil. Lembre-se de que o papel dos pais e avós muda com o tempo, e tudo bem permitir que os outros tomem suas próprias decisões. Se esse hábito já pode ser difícil de lidar, o próximo pode fazer com que os encontros familiares fiquem tensos e desagradáveis. Ficar preso em conflitos políticos e discussões sem fim. O mundo está cheio de opiniões divergentes, e é comum que cada geração tenha visões diferentes sobre política, economia e sociedade. Mas alguns idosos levam esses temas ao extremo e transformam qualquer conversa em um debate intenso. Não aceitam que outras pessoas possam pensar diferente. Querem impor suas crenças, como se fossem a única verdade possível. Se irritam facilmente e tornam qualquer encontro um campo de guerra. Isso faz com que amigos e familiares evitem conversar, ou prefiram mudar de assunto para evitar discussões desnecessárias. O que fazer? Aceite que nem todo mundo precisa concordar com você. Respeite opiniões diferentes sem transformar tudo em uma briga. Mantenha as conversas leves, evitando transformar encontros em momentos de tensão. Mas se esse hábito já pode afastar as pessoas, o último é o que pode gerar mais isolamento e solidão. Se isolar e parar de socializar. Esse é um dos hábitos mais preocupantes que muitos idosos desenvolvem. Com o tempo, algumas pessoas começam a recusar convites, deixam de sair e evitam socializar. Isso pode acontecer por diversos motivos. Sentem que não têm mais assunto para conversar. Percebem que os amigos estão se afastando e preferem se fechar. Começam a acreditar que ninguém se importa. O grande problema é que o isolamento pode levar à depressão, ansiedade e ao declínio da saúde mental. O que fazer? Não se afaste. Mantenha contato com amigos e familiares. Participe de grupos e atividades que tragam prazer. Lembre-se de que a vida continua e ainda há muito para aproveitar. Agora que vimos os 12 hábitos que podem tornar a velhice mais difícil, é importante refletir sobre quais mudanças podem ser feitas para manter uma vida social saudável e harmoniosa. O envelhecimento não precisa ser um período de isolamento ou afastamento dos outros. Se você percebeu algum desses hábitos na sua vida ou na de alguém próximo, saiba que sempre há tempo para mudar. E agora me conte, você já conviveu com alguém que tem esses hábitos? Como isso afetou a relação? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo
para que mais pessoas tenham consciência desses comportamentos. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.